Imagine uma sociedade secreta, em pleno século XVIII, onde homens e mulheres corajosos tramavam, às sombras de Vila Rica, a criação de uma universidade proibida, um santuário de conhecimento e revolução intelectual. Em meio à opressão colonial e ao cerco da monarquia portuguesa, um grupo visionário desafiava as regras do império para cultivar mentes brilhantes e transformar o destino de uma colônia. Este vídeo mergulha nos planos ocultos dessa instituição revolucionária, revelando segredos, riscos e o poder do saber como instrumento de emancipação. Prepare-se para descobrir o lado oculto da educação brasileira que quase mudou a história para sempre. Durante o período colonial, Vila Rica emergia como o centro econômico mais próspero das Minas Gerais, concentrando atividades comerciais, administrativas e políticas de extrema importância para o Império Português. No entanto, a coroa portuguesa mantinha uma política deliberada de impedimento à criação de universidades em território colonial, temendo que a educação superior pudesse fomentar ideias de independência e autonomia intelectual. Esta realidade contrastava drasticamente com as colônias espanholas, que já possuíam universidades desde o século XVI. A elite intelectual de Vila Rica, composta por comerciantes prósperos, funcionários da administração colonial, mineradores bem-sucedidos e membros do clero progressista, começou a perceber essa lacuna educacional como um obstáculo fundamental ao desenvolvimento da região. Estes homens cultos, muitos com formação em Coimbra ou Évora, reconheciam que a falta de educação superior local forçava os filhos das famílias abastadas a custosas e perigosas viagens para estudar na metrópole, quando podiam fazê-lo. A necessidade de formar quadros intelectuais locais para administrar a crescente complexidade econômica e social de Vila Rica tornava-se cada vez mais evidente, criando o terreno fértil para planos educacionais secretos que desafiariam diretamente a política metropolitana. Inspirados pelos ideais iluministas e pelos exemplos das sociedades secretas europeias, um grupo seleto de intelectuais de Vila Rica começou a articular, por volta de 1750, uma organização clandestina dedicada à educação superior. Esta sociedade secreta, que se autodenominava Consórcio das Luzes Mineiras, operava sob o mais absoluto sigilo, utilizando códigos, senhas e encontros discretos para evitar a vigilância das autoridades coloniais. Os fundadores incluíam magistrados, comerciantes ricos, padres ilustrados e profissionais liberais que compartilhavam a visão de que o conhecimento era a chave para a emancipação intelectual da colônia. Adotando rituais e hierarquias inspirados na maçonaria europeia, o grupo organizava-se em diferentes graus de iniciação, onde apenas os membros mais elevados conheciam os verdadeiros objetivos da organização. As reuniões ocorriam em residências privadas, sempre rotativas, ou em locais isolados nos arredores de Vila Rica, disfarçadas como encontros comerciais ou religiosos. Cada membro assumia um nome simbólico relacionado às artes liberais ou às ciências, criando uma identidade coletiva que transcendia as diferenças sociais e econômicas. O juramento de sigilo era solene e incluía penalidades severas para aqueles que revelassem os segredos da organização, demonstrando a seriedade com que encaravam sua missão educacional revolucionária. O projeto central do Consórcio das Luzes Mineiras era estabelecer uma universidade completa, mas operando de forma completamente clandestina, camuflada como uma rede de escolas particulares e círculos de estudos filosóficos. O plano previa a criação de 4 faculdades principais: Direito Canônico e Civil, Medicina e Filosofia Natural, Teologia Moral e Matemáticas Aplicadas, cada uma funcionando em locais diferentes para evitar suspeitas. A Faculdade de Direito seria estabelecida numa grande casa comercial do centro de Vila Rica, onde advogados e magistrados já se reuniam regularmente para discussões jurídicas, fornecendo a cobertura perfeita para aulas formais. A Faculdade de Medicina funcionaria em associação com a botica mais importante da cidade, aproveitando a presença de físicos e cirurgiões para ministrar conhecimentos médicos avançados. Os cursos de filosofia natural e matemáticas seriam oferecidos em biblioteca particular de um comerciante ilustrado, disfarçados como encontros literários e científicos. A estrutura curricular seguiria modelos europeus, mas com adaptações às necessidades locais, incluindo disciplinas sobre mineração, direito colonial e medicina tropical. Os professores seriam recrutados entre os próprios membros, complementados por jesuítas progressistas e alguns estrangeiros discretamente trazidos para a região. O sistema de avaliação e graduação seria rigorosamente mantido, com diplomas secretos que seriam reconhecidos apenas dentro da rede de iniciados, criando uma elite intelectual clandestina em Vila Rica. Para garantir o funcionamento seguro da universidade clandestina, o consórcio desenvolveu um sofisticado sistema de comunicação e operação que evitava qualquer suspeita das autoridades coloniais.
As aulas eram ministradas em pequenos grupos de no máximo 8 estudantes, rotacionadas entre diferentes locais e horários, sempre disfarçadas como atividades comerciais, sociais ou religiosas legítimas. Um elaborado sistema de códigos e símbolos era utilizado para marcar livros, documentos e correspondências, permitindo que informações acadêmicas circulassem sem despertar atenção. Os textos proibidos ou considerados subversivos eram copiados à mão em versões condensadas, encadernados como livros de orações ou tratados comerciais e distribuídos através de uma rede de livreiros e comerciantes confiáveis. As bibliotecas particulares dos membros serviam como repositórios descentralizados do conhecimento, cada uma especializada em determinadas áreas do saber, mas todas conectadas por um catálogo secreto que permitia localizar qualquer obra necessária. O sistema de mensagens utilizava comerciantes e tropeiros como portadores, aproveitando as rotas comerciais estabelecidas para transmitir informações entre os diferentes núcleos de estudo. Senhas específicas, baseadas em referências clássicas ou científicas, permitiam identificar membros e simpatizantes em contextos públicos. O mais impressionante era o sistema de aulas fantasma, onde conferências inteiras eram ministradas através de correspondência cifrada, permitindo que estudantes em localidades remotas participassem da educação superior sem jamais sair de suas regiões. O currículo da Universidade Secreta de Vila Rica representava uma revolução educacional que combinava os melhores aspectos da tradição acadêmica europeia com inovações adaptadas à realidade colonial americana. O primeiro ano, chamado Ano das Fundações, incluía disciplinas como latim clássico, grego básico, retórica, matemática elementar e filosofia natural, fornecendo a base sólida necessária para estudos avançados. O diferencial revolucionário estava na inclusão de matérias práticas completamente ausentes das universidades tradicionais. Mineralogia aplicada, que ensinava técnicas avançadas de extração e beneficiamento de metais. Direito colonial comparado, que analisava criticamente as leis metropolitanas e suas aplicações locais. E medicina tropical focada nas doenças específicas do clima brasileiro. O terceiro ano introduzia disciplinas consideradas subversivas pelas autoridades. Economia política, que questionava os fundamentos do sistema mercantilista. História natural da América, que valorizava o conhecimento indígena e local. E filosofia moral, que discutia conceitos de justiça, liberdade e governo representativo, inspirados no iluminismo. O currículo incluía também inovações pedagógicas radicais, aulas práticas em minas, oficinas e hospitais, debates públicos disfarçados como disputas acadêmicas, e a obrigatoriedade de cada estudante produzir uma dissertação secreta sobre algum aspecto da realidade colonial, contribuindo para um corpo crescente de conhecimento crítico sobre o Brasil. O financiamento da universidade clandestina representava um desafio logístico e financeiro extraordinário, resolvido através de uma rede complexa de comerciantes ricos, mineradores prósperos e profissionais liberais que contribuíam secretamente para o projeto educacional. O sistema funcionava através de contribuições comerciais disfarçadas, onde membros do consórcio pagavam preços inflacionados por serviços ou produtos fornecidos por outros membros, sendo a diferença destinada ao fundo educacional. Grandes comerciantes de Vila Rica criaram um sistema de créditos rotativos, onde empréstimos aparentemente comerciais eram na verdade investimentos na educação, com juros pagos na forma de conhecimento transmitido aos filhos dos financiadores. A rede incluía também apoiadores em outras capitanias, especialmente Rio de Janeiro e Bahia, que forneciam livros raros, instrumentos científicos e às vezes até professores visitantes através de rotas comerciais estabelecidas. Mineradores secretamente desviavam pequenas quantidades de ouro em pó para financiar a compra de equipamentos científicos e a construção de laboratórios clandestinos instalados em porões de casas comerciais. Um aspecto genial do financiamento era o imposto do conhecimento, onde cada membro contribuía mensalmente com uma quantia proporcional aos seus rendimentos, mas também com livros, instrumentos ou serviços educacionais específicos. O sistema chegou a operar um banco educacional secreto, que emprestava dinheiro a juros baixos para filhos de famílias menos abastadas frequentarem a universidade clandestina, criando uma verdadeira democratização do ensino superior em pleno período colonial. Em 1761, a Operação Secreta foi descoberta através de uma denúncia de um membro descontente que havia sido excluído do consórcio por violações do Código de Conduta Acadêmica. A investigação, conduzida pelo ouvidor-geral da comarca, com apoio direto de Lisboa, revelou a extensão impressionante da rede educacional clandestina,
que havia formado discretamente mais de 200 graduados secretos ao longo de uma década de funcionamento. As autoridades coloniais ficaram chocadas ao descobrir a sofisticação do sistema. Bibliotecas inteiras de livros proibidos, laboratórios científicos funcionais e uma rede de correspondência que se estendia por todo o território brasileiro e chegava até Portugal e França. O processo de investigação e julgamento dos envolvidos revelou detalhes fascinantes sobre como a universidade funcionava. Estudantes que se tornaram comerciantes bem-sucedidos, usando conhecimentos de economia política. Médicos que desenvolveram tratamentos inovadores para doenças tropicais. E advogados que questionavam secretamente a legitimidade de certas leis coloniais. As punições foram severas, mas variadas. Os líderes principais foram degredados para Angola, outros perderam seus cargos públicos e privilégios comerciais, e muitos tiveram suas bibliotecas confiscadas e queimadas em praça pública. Paradoxalmente, a descoberta da universidade clandestina impressionou tanto as autoridades metropolitanas que algumas de suas inovações curriculares foram posteriormente incorporadas nas reformas pombalinas da educação portuguesa, tornando-se legado duradouro de uma experiência educacional que desafiou corajosamente o sistema colonial. Embora tenha sido desmantelada pelas autoridades coloniais, a Universidade Secreta de Vila Rica deixou um legado profundo e duradouro na história da educação brasileira, influenciando gerações posteriores de educadores e intelectuais. Os graduados secretos do Consórcio das Luzes Mineiras se espalharam por todo o território colonial, levando consigo métodos pedagógicos inovadores e uma visão crítica da educação tradicional que influenciaria a formação de futuras instituições educacionais. Muitos dos ex-membros da universidade clandestina participaram ativamente dos movimentos de independência, aplicando conhecimentos de direito constitucional, economia política e filosofia moral, aprendidos nas aulas secretas, para fundamentar, teoricamente, a luta pela emancipação. A experiência inspirou a criação de outras organizações educacionais secretas em diferentes partes do Brasil, formando uma rede informal de resistência intelectual ao obscurantismo colonial que perduraria até a chegada da corte portuguesa em 1808. Os métodos de ensino desenvolvidos pelo consórcio, especialmente a ênfase na aplicação prática do conhecimento e a integração entre diferentes disciplinas, anteciparam em décadas reformas educacionais que só se tornariam comuns no século XX. A biblioteca clandestina, embora parcialmente destruída, teve muitos de seus livros secretamente preservados por ex-membros, formando o núcleo inicial de importantes bibliotecas particulares, que posteriormente doariam seus acervos para as primeiras instituições de ensino superior oficiais do Brasil independente. O mais importante legado foi a demonstração prática de que era possível criar educação superior de qualidade em território brasileiro, desmentindo os argumentos metropolitanos sobre a impossibilidade de estabelecer universidades nas colônias e fornecendo precedente histórico para as futuras universidades brasileiras. Manter uma universidade clandestina em Vila Rica durante o século XVIII não foi tarefa fácil. Os membros do Consórcio das Luzes Mineiras enfrentavam uma constante ameaça de descoberta pelas autoridades coloniais e a Inquisição, que reprimia severamente qualquer movimento fora da ortodoxia religiosa e política. A vigilância era intensa, especialmente porque a coroa portuguesa desconfiava de qualquer articulação intelectual capaz de fomentar ideais de independência ou contestação do sistema colonial. Além disso, existia o risco constante de traição interna, como ocorreu em 1761, quando um membro insatisfeito denunciou o projeto, resultando em prisões, degredos e confisco de bens. A circulação de livros e ideias também era dificultada pela escassez de impressos autorizados na colônia, o que obrigava os professores e estudantes a copiá-los manualmente e escondê-los de forma estratégica. As reuniões secretas tinham que ser organizadas com extrema discrição, alternando locais e horários para evitar padrões que pudessem chamar atenção.
Mesmo com tanto risco, o grupo mantinha uma disciplina rígida, pois compreendia que a sobrevivência da universidade dependia do sigilo absoluto, da confiança entre os membros e da capacidade de adaptação frente às ameaças externas. Esses desafios evidenciam não apenas a coragem dos fundadores, mas também o quão revolucionária foi essa iniciativa em pleno contexto colonial repressivo. O legado da Universidade Revolucionária de Vila Rica transcende o seu tempo e revela a importância crucial para o desenvolvimento da educação e da identidade intelectual brasileira. A audácia de criar uma rede educacional clandestina demonstrou a busca por autonomia de pensamento e ação, mesmo sob um regime colonial opressor que tentava manter a colônia em estado subalterno. Essa iniciativa abriu caminhos para que o saber científico, jurídico e técnico se disseminasse no Brasil muito antes da criação das primeiras universidades oficiais, influenciando diretamente as reformas educacionais promovidas no final do século XVIII e XIX. A experiência também inspira reflexões contemporâneas sobre o valor da educação como instrumento de emancipação social, cultural e política, além de lembrar a importância da resistência intelectual em momentos difíceis da história do país. Hoje, Vila Rica, atual Ouro Preto, é reconhecida como berço de movimentos iluministas e republicanos no Brasil colonial. E sua história educacional secreta é um capítulo fundamental para entender o processo de construção da identidade nacional e a luta por independência e liberdade de pensamento. Em resumo, os planos secretos para fundar essa universidade revelam a força do conhecimento como instrumento de transformação social e cultural, um legado que reverbera até os dias atuais. A saga da Universidade Clandestina em Vila Rica é mais que uma história esquecida. É um testemunho vibrante da resistência e da força do conhecimento. Em tempos sombrios, onde a luz do saber tentava ser apagada, uma comunidade de intelectuais ousou sonhar e agir para construir bases que sustentariam a liberdade intelectual e a identidade brasileira. Seu legado ecoa até hoje nas instituições e na cultura do país, inspirando gerações a valorizar o ensino como instrumento de transformação social. Quem poderia imaginar que, nas entranhas de uma vila colonial, nascia uma revolução silenciosa que viria a moldar o Brasil moderno?